Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central. E o episódio de hoje a gente vai conversar sobre teologia da libertação. Você sabe o que é? Sabe do que se trata? A gente vai conversar sobre isso então. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa tarde. Tudo certo? Tudo bom? Tudo certo. Amém. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, gente? Boa tarde. E você, Ciro, tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus. Amém. Uma bênção. Gente, então, teologia da libertação. Muita gente ouve falar esse assunto por aí, há muitos rumores, né? Até eu separei aqui em relação a essa questão, que começou, aliás, é muito antigo, né? A partir da década de 60 surgiu esse movimento, né? Dentro da igreja. E as principais características é justamente de fortalecer grupos minoritários. O que seria isso, Ricardo, dentro da igreja? O que traz essa teologia da libertação? Bom, a teologia da libertação, ela vem com esse viés de você tornar as minorias, sejam elas quais forem, livres de qualquer opressão de uma maioria. Então a gente começa com esse tipo de pensamento. Dois teólogos se destacam dentro dessa teologia. O primeiro é o brasileiro Leonardo Boff e também o argentino René Padilha, que vem trazendo então essa defesa e até trazendo um novo conceito dos nossos pontos doutrinários, redefinindo o que é pecado, redefinindo o que é céu, redefinindo o que é salvação. Tudo voltado para o resgate dessas minorias, sejam elas sofrendo qualquer tipo de opressão político, social ou econômica. Toda vez que então você resgata essa minoria, esse grupo, essa libertação acontece e essa teologia então ela vem focar isso, exatamente essa libertação da minoria. É um viés mais político, então, político, social e econômico, bem isso. Ricardo, dentro desse pensamento, a ideia hoje, por exemplo, do pecado como um problema e não como o pecado em si, tipo, vem dessa linha, então? Vem dessa linha, você pode ter certeza. Que é um problema da sociedade, ele é uma vítima, vem dessa linha da libertação? Vem dessa linha, porque, olha só, quando a gente olha a história da teologia, a teologia que nós recebemos vindo da Europa, é lógico que ela veio pós-reforma, né? Então uma doutrina reformada, uma teologia muito consistente. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela se torna muito mais o que a gente conhece como evangelicalismo. No Brasil, ela torna essa face da libertação. Tanto que ela é conhecida lá fora como uma teologia latino-americana. Se você perguntar nos Estados Unidos, comentar isso contigo agora. Qual é a característica da teologia latino-americana? Eles vão falar teologia da libertação. Nossa. Apesar de nossas igrejas não proclamarem isso, mas é o que ficou conhecido lá fora. E aí redefine mesmo o que é pecado. O pecado talvez seja só um mal social que precisa ser acabado. Então a salvação, para você ter uma ideia, salvação não é mais a vida eterna com Deus. A salvação é resolver essa questão do pecado social. É quando a minoria ela é resgatada, há salvação. Aí você não acha que segrega Mais a igreja do que une? Talvez sim, né? Talvez sim. Porque aí cada grupo vai tentar definir o que é a sua... Desune não sua só a forma questão de da viver. igreja, como a sociedade, né? Porque eu vejo que, tanto no reino de Deus, como na constituição de uma nação, existem os direitos individuais de uma pessoa. E essa questão dos grupos minoritários exerce anarquia, né? Divisões de grupos, enfim. Pelo menos assim eu tenho percebido, né? Acaba afastando de certa forma, né, Ricardo? Acaba afastando e a gente... E deturpando a ideia principal, né? Porque nós temos que pensar no reino de Deus, na igreja. E dentro da igreja, nós somos um só povo, né? Independente de classe social, independente das diferenças de cada raça, de gênero, nós somos o povo de Deus. Né? Então não há essa diferença social e econômica, somos o povo de Deus. A questão da libertação, Gabriel, as pessoas também que vêm de fora, essa questão, acabam deturpando, né, a ideia. Muita gente acha que libertação não é o que a gente está discutindo aqui, né? Você teve essa vivência também, né? Experiências. É que criou-se, seja no meio pentecostal, neopentecostal, né? Um nome dado para, eu chamo até de quase superstições evangélicas, em alguns casos de algumas coisas, teologia da libertação, né? Como quebra de maldições, guerra espiritual e vai daí em diante. Então, muitas vezes até por não estudar e não conhecer, né? Acabou nesse meio denominando tudo isso como teologia da libertação, né? Que é totalmente ao contrário do que a gente está ouvindo aqui com o pastor Ricardo.
Mas no meio, tô falando porque eu vivi nesse meio, acaba trazendo para esse lado a questão de teologia da libertação. E tem também muito a ver também, né, Ricardo, sobre o secretismo, né? Da questão do ocultismo com o cristianismo. Acaba tendo assim, essa questão. Se você, uma mistura entre se você pensar todo o movimento o que é os ecumênico, movimentos do espiritismo, das seitas, assim, né? se você pensar todo esse movimento ecumênico que a gente tem, né? Pastores junto com padres, junto com monges budistas e outras religiões todos juntos. Também nada mais é que tentar colocar no mesmo patamar todo mundo, independente de crença. Não é? A teologia, principalmente do liberalismo, né? A teologia liberal, ela traz esse conceito da paternidade de Deus e da irmandade dos homens. Então somos todos, independente do credo, filhos de Deus, independente, de acordo com a teologia liberal, certo? Nós somos todos filhos de Deus, independente do credo. Então, como filhos de Deus e irmãos uns dos outros, nós nunca podemos aceitar essas minorias, essa opressão de um para com o outro. Então, nós vamos trazer no mesmo nível todo mundo, porque afinal somos todos filhos de Deus e todos irmãos uns dos outros. E a teologia da libertação, então, ela vem como uma ferramenta ideal dentro dessa linha de pensamento, não é, para libertar o cara, a pessoa, o povo, seja quem for o grupo, para nivelar, equiparar todos como irmãos uns dos outros. Independente de credo, aí já não estamos falando Mas mais sobre Jesus, a exclusividade da Você salvação. não segue a escritura propriamente dita nesse caso. Não tem como. A gente não tem embasamento, não tem embasamento bíblico nenhum para afirmar nenhuma dessas Mas questões. Mas é um perigo dentro da igreja? Qual essa é o afirmação perigo já é um erro, né? Todos são filhos de Deus. Já é um erro. Não, já é um erro teológico. Porque ou você é criatura, ou é filho de Deus ou filho do diabo. Jesus mesmo falou. É verdade. Então já cai por terra totalmente esse discurso. Mas eles não estão preocupados com a Bíblia, porque a Bíblia, conforme esses grupos, ela precisa ser atualizada. A Bíblia, ela contém erros. A Bíblia, ela precisa ser adaptada à cultura. Então é assim que eles pregam. Ricardo, essa questão da Bíblia atualizada, vou te indagar agora, que eu acho que é o que a maioria das pessoas comentam. Eles não falam assim no sentido de colocar a linguagem mais atual? É só uma pergunta. Não é só nesse sentido, não. Se fosse isso, eu até estaria tranquilo, porque a versão, o importante, a Bíblia, ela tem que comunicar a verdade de Deus. Ela tem que chegar até você de alguma forma, né? A linguagem mais... A história das traduções, ela tem exatamente esse sentido. Porque conforme vai mudando a cultura, a linguagem, então às vezes ela vem na linguagem atual, que você vai entender. Isso, às mas vezes a nossa linguagem hoje não é de 100 anos atrás. Claro. Mas a verdade de Deus não pode ser mudada. Então, o sentido de atualização que tem se falado hoje, né, tem tido muita evidência, às vezes é mudar os princípios. Porque uma coisa é a linguagem, outra coisa é querer fazer uma atualização para caber dentro do que caber na sua o verdade, homem quer. no que eu quero hoje, no que me satisfaz. Do que a cultura hoje diz, o que é aceitável hoje, tentar encaixar a Bíblia nisso. Não, aí nós estamos na contramão. Aí não funciona assim. Essa questão da teologia da libertação, não sei se eu vejo também essa questão de todos os caminhos levam a Deus. Vocês acreditam nesse sentido também? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Não, com certeza não. Com certeza não. Esse pensamento, ele é politeísta, ele é, né, questão de vários deuses, né, e a Bíblia fala, existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Tá? Então, eu penso que o maior erro do homem é errar o alvo. Eu acho que o maior pecado do homem é ele saber aonde se lavar e não ir atrás, né? Não se lavar. Na verdade, essa é uma das definições de pecado, né? A palavra amartia é errar o alvo. Né? Errar o alvo. Errar o alvo. Esse é o pecado. Agora, essa teologia, eles se esquecem, eles já não focam mais na questão de Jesus ser o único caminho. Isso não é o ponto para eles. O ponto para eles é a igualdade, livrar os grupos minoritários da sua opressão. E aí entra desde, por exemplo, qualquer raça que foi oprimida pelos brancos, seja os indígenas, os negros. Então, essa libertação, a salvação seria eles saírem dessa opressão. A mulher sobre a opressão do homem. E aí não importa o preço. homossexual sobre a opressão do heterossexual e vários grupos. E não importa o preço. Que eu é saia justificável
pela libertação, né? Por você conseguir sair dessa opressão, então às vezes se justifica qualquer coisa. Então fizeram uma baita adaptação, né? Na teologia em cima disso. Fizeram. Sim. Tanto que a teologia do século XX, ela é considerada essa teologia toda torta, porque ela vem do liberalismo e ainda, para nós na América Latina, da libertação. Então essa virou uma bagunça. Viu, Ricardo? É muito fácil a pessoa se perder, né? Muito Nessa fácil. teologia. Se ela não tiver orientação Porque para ela, bíblica porque é e bonito quando teologia você saudável. lê igualdade para todos, justiça para todos. É bonito, mas isso é uma loucura. Por quê? Porque quando tu pega um grupo minoritário, né, o discurso é muito bonito, assim, nossa, realmente... A narrativa é muito bonita. A narrativa é bonita. Só que, na prática, né, até essa questão, né, de uma ideologia, né, de princípios políticos, enfim. Por exemplo, a Constituição, ela defende o direito do cidadão. Você é um cidadão brasileiro. Você não, independente se você é negro, da tua forma de ser, enfim. Já essas, não, ela defende grupos. Então, acaba elitizando esses grupos e todo mundo tem que ficar... E às vezes a pessoa ela está inserida nesse grupo com toda vontade de mudar a sua realidade, mas às vezes é o grupo que tem um interesse político e social por trás e nem está dando muito interesse para a pessoa, né? Ela está sendo ali um marionete daquela narrativa, na maioria das Vira vezes. outros interesses mesmo. Já não é mais sobre a Sobre o ser humano, sobre a igualdade, já segue em poder. Alguém está por trás querendo exercer poder. Uma coisa assim que, né, só para a gente fomentar um pouquinho mais o assunto, né? Esses dias eu vi um comentário que tudo começou muito forte nesse movimento feminista. Foi um dos movimentos fortes que começou. Dentro desse veio o movimento dos negros, dos homossexuais, e foram criando vários movimentos para, né, puxar essa questão minoritária, né? Então, eu estava analisando a história, assim, achei bem interessante. E aí o que acontece? A gente sabe que o reino de Deus ele veio para trazer uma organização. Por exemplo, quando se fala de homem e mulher, não está falando que o homem ele é acima, mas existe o sentido de função, de organização, entendeu? Então, ele pulou de uma ponta, digamos assim, talvez o machismo, ou sei lá, a sociedade mais antiga, de algo mais organização para uma outra ponta. Hoje a mulher, ela tá, parece que ela é muito mais defendida, tem muito mais direito do que o homem. Se perdendo, né? Se a gente for ver, né? Tipo assim, o que a mulher falou é lei. E o homem parece que... Mas sabe que essa questão até a gente comentou Perigo, né, do radicalismo. Radicalismo, essa é a palavra. Extremismo. Ciro. Extremismo, exatamente. Todos os extremos, né? Mas essa questão também que a gente comenta da teologia da libertação tem muito a ver com essa questão do feminismo nas igrejas. A gente comentou, né, Ricardo, a questão do pastoreio. A mulher, claro, está inserida no contexto, está liderando, está participando, tem voz ativa nas igrejas, que é muito bom, que é maravilhoso, essa parceria entre homem e mulher, mas não ocupando um espaço que não é de sua responsabilidade. Às vezes isso causa um problema na igreja. Causa um né? problema, Traz porque a teologia da atritos, libertação, né? Ela encontrou um lugar dentro do evangelicalismo. Algo que talvez em outros pontos a gente não abraçou, mas nessa questão da teologia feminista, a igreja abraçou. Então, quando a mulher, ela, em toda a sua história, ela sempre teve a sua função, a sua posição, e sempre foi uma bênção. E a igreja precisa do trabalho feminino, a igreja precisa dos dons que as mulheres têm e exercem. Mas existem algumas funções que as escrituras designam ao homem. Isso é algo vindo da parte de Deus. Só que a mulher, ela não vai entender nessa ideia da mulher, eu digo, a teologia feminista. Sim, né? claro. Feminista, ela não vai entender isso. Ela quer igualdade em todas as áreas. Então, ela também quer ser a pastora, porque o homem é pastor. Então, a igreja então evangélica abraçou isso, gostou disso. E algumas teologias, algumas igrejas neopentecostais começaram a promover, vamos dizer assim, né, a esposa do pastor, a pastora. Então agora é o grupo, e as mulheres gostaram disso, fortalecidas por essa ideia da teologia feminista. E agora, quantas mulheres nós não temos hoje no Brasil que se autodenominam pastoras, não é, sem a chancela bíblica, porque não tem, não é? Mas mesmo assim são reconhecidas no meio do rebanho de Deus. Então é fruto da teologia da libertação, da teologia Puxa feminista. essa vertente aí também muito Agora, forte. quantas outras não vão? Já existem agora igrejas homossexuais, com pastores homossexuais, certo? Fruto da teologia da libertação. Claro, é um adendo aqui, lembrando que não é essa questão, né, Ricardo? A igreja tem que acolher, tem esse propósito fundamental de acolher todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente da sua condição, mas não com esse viés de agora vamos
dividir, cada um vai para o seu quadrado. Aqui é a igreja homossexual, aqui é o Não, feminismo, aqui é o... Não assim, né? Não, Dessa forma. a Bíblia, ela deixa tudo muito claro, dentro, como o Ciro está falando, das suas regras, hierarquias, tudo, né? E muitas vezes a questão das mulheres, em vez de até enxergarem como uma proteção na Bíblia, de serem cuidadas, de receberem suporte, todo esse feminismo encara isso como desprezo, né? E não é. Pelo contrário, né? Por exemplo, nós aqui, nós três podemos falar que nosso ministério acontece só por causa das nossas mulheres. Senão Sem não dúvida aconteceria. nenhuma. Se vocês não tivessem esse apoio, não seria possível fazer tudo isso. São né? as auxiliadoras. Auxiliadoras Né? O da- Senhor nos deu a cada homem, a sua esposa, como auxiliadora, não ela como alguém que vai liderar, que vai trazer a visão, não é, para a família. Essa é a função, é do homem. E a Bíblia é muito clara nisso. Então, quando você tem as mulheres puxando a igreja no sentido de visão, de direção, de ensino, você está pulando um princípio bíblico fundamental aí. E aí começa toda essa questão, né? Bom, pessoal, acho que mais algum detalhe para a gente fechar esse nosso podcast Teologia da Libertação, para encerrar? Algum recado, Ricardo? Eu acho que a gente... Principalmente um cuidado que as igrejas têm que ter. Um cuidado, se você está ouvindo esse tipo de teologia, eu falaria para você ir para as Escrituras, abrir a Bíblia e comparar isso com o que Jesus e os apóstolos nos ensinam. Fique muito atento com isso, porque é muito perigoso. Graças a Deus não está dentro da maioria das nossas igrejas conservadoras, mas está aí, principalmente em literatura e no meio acadêmico também. Então fique muito atento. E você, Ciro, para a gente encerrar? Não, é um assunto bem importante e até confunde bastante, né? Porque hoje a grande massa, assim, pelo menos em evidência, autotítulos, essa questão das mudanças que, né? Eu falo que essas adaptações trazem essas mudanças e às vezes vem essa pressão quando você não tem certos títulos, mas a gente, entre títulos e formas e mudanças, a gente fica com as escrituras. Né? Com certeza, Vamos né? ficar com a palavra de Deus. É muito melhor. É a nossa bússola, É a base, né? é a Não nossa tem- base. É isso aí. Para nós, né, bem importante que nós temos conversado e falado muito sobre que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, Com certeza. filtro Bíblia vai te dizer o que está dentro e o que está fora, né? Tá certo. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.